nós vamos falar sobre célula. Amo esse tema. Vamos lá. O que é uma célula? Primeiramente, célula compõe, forma todos os seres vivos. Todos os seres vivos que a gente conhece no nosso planeta, e ainda por enquanto não tem nada fora dele, é formado por uma única célula ou por muitas células, tá? Elas então são as unidades básicas de um ser vivo. E elas vão ter estruturas e funções, ela tem uma forma e função. Às vezes, olha o que acontece. A célula unicelular, dentro dela vão ter organelas que vão desempenhar funções. Às vezes, os tecidos, as células vão se ramificando, vão formando tecidos e esses tecidos vão ficando especializados. Então, dependendo da forma da célula, vai ter uma função. Por exemplo, as nossas células da pele são células, mas elas são diferentes na sua forma, na sua função da célula do meu neurônio, dos meus neurônios que compõem aí no cérebro, das células dos ossos. Mas é tudo célula, tem o mesmo material genético, a mesma informação que tem no núcleo das minhas células da pele, tem também no osso, tem também no sangue, quando não é em massa, porque já perdeu o núcleo. Tem também nos ossos, tem também nos neurônios, sim, mas dependendo da complexidade do ser vivo, ela vai ter uma forma e vai desempenhar uma função, tá? E nós temos dois tipos de células, células procariontes e células eucariontes. O que significa? Basicamente significa que as células procariontes não vão apresentar um envoltório no material genético, então elas não têm núcleo. O material genético, o DNA, fica disperso no citoplasma celular, enquanto que os eucariontes vai ter uma membrana que envolve, então uma membrana nuclear. Por algum tempo a membrana nuclear ficou chamada eucarioteca, mas agora esse nome já caiu em desuso, ele está obsoleto, então nós vamos usar envoltório nuclear, que vai ser a formação do núcleo. Então, resumindo, procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. E aí é ruim, é bom? Irrelevante em alguns sentidos e muito relevante em outros sentidos. A célula procarionte, ela vive bem, já faz bilhões de anos que ela está aqui, então para ela não ter carioteca, não ter um envoltório nuclear, ela sobreviveu e tá ok. Mas, por outro lado, o fato, então, da aquisição desse envoltório nuclear passou a proteger o DNA. E aí o DNA pode ter mais informações, porque agora ele está protegido, ele pode ter muito mais informações. E aí a complexidade do ser vivo passou a ser maior. Então, do ponto de vista evolutivo, os eucariontes vieram pouco depois, as procariontes vieram antes, sobrevivem até hoje, e as eucariontes aí se especializaram em célula vegetal, célula eucarionte vegetal e célula eucarionte animal. E segura aí que nós vamos ver as diferenças entre elas. Nesta representação, neste desenho, nós temos uma célula procarionte. Então percebam que ela é bem simples. Começando de fora para dentro, nós vamos ter flagelo. Nem todos apresentam flagelo, ok? Algumas não têm flagelo, outras têm mais de 1, 2, 3 até mesmo. E aqui nós vamos ter a parede celular, e essa parede celular pode apresentar pelos, que a gente vai chamar de pilos, ok? Então, flagelo, parede celular, como está escrito ali, e pilos. Pilos, então, são pelos, em alguns momentos vão até um pelo de uma célula bacteriana, célula procarionte vai se unir com outra para a reprodução sexuada dessa espécie, então é muito legal esse grupo. Eles também fazem tipo de reprodução sexuada através da ligação desses pelos. Não vou me adentrar porque não é o assunto da aula, mas pode acontecer, tá? Tem essa função também. Depois a gente tem aqui, que eu representei em branco, ó, a parede. Dentro da parede celular nós vamos ter a membrana plasmática. E ela é responsável por separar o meio externo do meio interno. Enquanto que a parede celular vai ter a função de proteger. Ela que mantém a integridade da célula. Por quê? No ambiente onde esses seres vivos habitam, vivem, elas poderiam, se fosse só membrana plasmática, facilmente ser rompida. Por isso, a parede celular exerce uma função protetora como uma parede da nossa casa,
por exemplo, e a membrana plasmática, então, dividindo o meio externo do meio interno da célula. Depois, nós vamos ter esse líquido dentro da membrana plasmática, é o citoplasma. E é dentro dele que todas as reações químicas vão acontecer, onde tudo acontece, inclusive onde o material genético está disperso. Ele tem essa tendência a se concentrar numa região da célula, por isso a gente atribui o nome para ele, não é um núcleo, mas a gente pode chamar de nucleóide, certo? Nucleóide, cromatina, DNA, você vai encontrar inúmeros nomes para a mesma estrutura, que é a dupla fita de DNA, cromatina, desse ser vivo. Depois aqui que eu representei em verde, nós temos ribossomos responsáveis pela produção de proteínas, já que o material genético tem informação, precisa ser expressa essa informação, o ribossomo faz a expressão das proteínas. Você pode conferir nossa aula de proteína, nossa aula de ácidos nucleicos, de tradução, de transcrição e replicação para você conseguir entender melhor esse mecanismo, ok? Nós temos também uma coisa muito interessante desse grupo, que é o DNA circular, ou também chamado plasmídio. O plasmídio, esse DNA circular, ele está presente principalmente em bactérias que têm uma enorme resistência a antibióticos. Então, muitas bactérias que causam algumas doenças, por exemplo, infecções urinárias, pneumonias, tuberculoses, têm genes resistentes a antibióticos. Aí por isso precisa fazer um mapeamento, sequenciamento gênico para descobrir se determinado antibiótico funciona naquela cepa, naquela linhagem bacteriana, por exemplo. Tá? E para a gente encerrar aqui, nós temos os mesossomos. São projeções da membrana plasmática para o interior do citoplasma. E aqui é onde vai acontecer a respiração. Elas vão precisar dessas estruturas aqui para produzir energia. Então, elas vão utilizar o oxigênio mais o alimento disponível no ambiente para a produção do ATP. Como vocês podem ver, essa célula é uma célula eucarionte. Por quê? Porque agora sim, ó, ela vai apresentar um envoltório nuclear. Vai formar um núcleo e aqui dentro está então o material genético que eu representei, o DNA, e aqui em volta o envoltório nuclear, então a membrana nuclear, formando o núcleo celular, ok? E há algumas partes presentes nas células eucariontes também vão estar presentes na célula procarionte, como nós vimos anteriormente. Então, o que nós vamos ter de similaridade aqui? A membrana plasmática, tá? Ela é fator muito importante, ela é a chave. Todas as células, seja procarionte, seja eucarionte, vai ter membrana plasmática, não tem jeito, tá? A outra é o citoplasma, então é esse líquido no interior da célula. Procarionte tem, eucarionte tem também. E o que mais? O material genético, tá? É que detalhe, né? Uma tem núcleo e a outra não tem. Não tem núcleo organizado, né? Tem só um nucleóide, mas tem o material genético. Eu vou sair um pouco da frente para você dar um print nessa tela, dar pausa, dar um print, copiar essa belezura no seu caderno e eu já volto. Certo? Vamos continuar então. Falamos da membrana plasmática, falamos do citoplasma, falamos do núcleo, mas como vocês podem ver, tem mais um montão de coisa aqui, né? Olha só. Vamos começar aqui do retículo endoplasmático rugoso, que está intrinsecamente associado com a membrana nuclear, tá? O que ele vai fazer? Qual a função dele? Primeiramente, eu acho que é o mais importante e relevante é a síntese proteica. Ele vai produzir proteínas, tá? Só que são proteínas que precisam ser muito protegidas, porque como elas são grandes, precisa terminar ela se formar bonitinha, precisa dar o tempo dela terminar de se formar, então ela tem que ficar um tempo aqui dentro. Por isso que ele é um retículo, como se fosse uma bolsa, mas é uma região aí com vários canais por onde as proteínas são formadas. E aqui, ó,
como vocês podem ver, são ribossomos associados à membrana do retículo. Por isso que ele recebe, então, essa denominação de retículo endoplasmático rugoso, tá? Existem, então, ribossomos que vão estar associados à membrana, como também ribossomos que vão estar livres, tá? Como eu representei aqui para vocês. Da mesma forma como a gente viu nas células procariontes, que tem ribossomos soltos no citoplasma, nós vamos ter ribossomos soltos aqui e também associados à membrana do retículo. Nós vamos ter também o retículo endoplasmático liso. Ele é igualzinho ao retículo endoplasmático rugoso, com a diferença que não tem essa aderência dos ribossomos. Os ribossomos, que aqui estão, não estão presentes na membrana do retículo endoplasmático liso. Então, por isso ele tem esse nome, liso, porque ele não tem essas rugosidades que o rugoso tem por causa dos ribossomos. E o que ele faz? Ele armazena, sintetiza, pode, se tiver matéria-prima, produzir lipídios. Então, ele é responsável pelas gorduras de dentro da célula, ok? Aqui também, aproveitando, nós temos os lisossomos. De tempos em tempos, a célula vai ficar assim, digamos, velhinha, ultrapassada, coitada. Ela vai perdendo o funcionamento dela. Não só a célula inteira, como também algumas organelas, dessas aqui que a gente está vendo. Ou seja, não vai funcionar do jeito perfeito. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão da célula ou a digestão de alguma dessas organelas, ok? Dentro deles vai ter enzimas digestivas que vão poder digerir toda a célula quando ela entra no estado de apoptose, morte celular, ou então alguma organela que não está funcionando. Mas a célula também pode se alimentar num processo de endocitose, ou no processo de endocitose, que nós vamos ter dos dois tipos também. Podemos dizer aí a fagocitose e a pinocitose, são os dois tipos de endocitose. Quando isso acontece, o material ingerido precisa ser digerido. Então, os lisossomos vão atuar na digestão também desses alimentos adquiridos, absorvidos pela célula, tá? Falamos centríolo. Centríolo não faz nada, ele fica lá paradinho. Mas, quando a célula entra, ela vai assim começar a se mobilizar para se dividir, uma se tornar duas, aí eles entram. Não é sempre que a célula faz isso. Não é sempre que a célula está se dividindo. A maior parte do tempo da célula, ela está na intérfase, que ela está de boa, está funcionando. Ela está fazendo, está num ritmo até às vezes acelerado, mas ela não está se preparando para uma mitose, ela não está se preparando para uma divisão celular. Então, o centríolo fica de boa. Mas quando precisa de uma divisão celular, aí ele é fator fundamental, porque ele vai segurar os cromossomos. No caso aqui, vai acontecer uma organização do DNA e o centríolo vai segurar o material genético para ele não sair boiando no citoplasma e parar no lugar errado, porque tudo tem que ser muito organizado, tá bom? Então, os centríolos somente operam na divisão celular, formando fibras de fuso, segurando o DNA, que vai estar na forma de cromossomo. Nós temos o complexo de Golgi. Ele parece uma gelequinha, né? Ele parece aí um conjunto de sáculos. É um nome bonito, é sáculos anastomosados, ó. E ele vai formar essas vesículas aqui, e ele é responsável pelo quê? Secreção. Tudo que a célula precisar secretar. Então, se a gente estiver falando das células estomacais, complexo de Golgi está liberando enzimas digestivas. Se a gente está falando das células da boca, está liberando saliva, está liberando enzimas. Então, aqui, complexo de Golgi é responsável pela secreção, tá? Aqui, mitocôndria é responsável pela produção de energia na presença do oxigênio. Então, ela também está responsável pela respiração da célula e a produção de energia, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Vamos para a próxima célula, que é a célula vegetal. E aí, pessoal, agora
nós vamos ver a célula vegetal e eu vou sair um pouquinho da frente para você dar um print na tela e já volto. Voltei. Eu não vou repetir tudo que eu falei da célula eucarionte do tipo animal. Eu vou falar então, citar no geral e falar das diferenças. Como você pode ver aqui, ela é uma célula eucarionte. Então ela vai ter o núcleo organizado dentro de um envoltório de uma membrana nuclear, tá? DNA dentro, então protegido. Olha só, retículo endoplasmático rugoso, mesma coisa. Mitocôndria, mesma coisa. Ribossomos, mesma coisa. Complexo de Golgi. Membrana plasmática. Mas olha só, vacúolo, uma grande bolsa contendo água e, dependendo da espécie, da planta, da alga, pode ter alguns compostos que talvez emitem algum perfume, alguns que já não são tão legais, que podem trazer uma alergia para você, enfim, né, que são os fenóis, os polifenólicos, são compostos que as plantas produzem que podem emitir algum perfume quando é rompido esse vacúolo. Ou então, numa situação de seca, onde ela está privada de água, ela vai utilizar a água contida nos vacúolos, tá? Então aqui é uma bolsa cheiona de água, sais minerais, gotas de lipídio, carboidratos. Então é numa situação ali que a planta está precisando, está necessitada. Ela pode utilizar o que tem dentro dos vacúolos. Outra coisa que é a diferença, vou vir para esse lado aqui, é o cloroplasto. O que ele vai fazer? É uma planta. O que planta faz que animal não faz? Quem respondeu fotossíntese acertou. Então aqui, ó, o cloroplasto é responsável pela produção do alimento para o vegetal, para a alga. Por quê? Ele vai fazer a fotossíntese, certo? Então, diferenças aí da célula animal para a célula vegetal. Vacúolo, célula animal não tem, célula vegetal tem. Cloroplasto, célula vegetal tem, célula animal não tem. E parede celular. Nossa! Mas as procariontes têm parede celular também, sim. Só que elas têm uma composição molecular diferente, tá? Uma é um tipo de açúcar, na procarionte é um tipo de açúcar e nas eucariontes vegetais é outro tipo de açúcar. Ah, é um açúcar gostoso? Não, é um açúcar estrutural, tá? Então, ele não vai ter um sabor doce, mas ele tem uma estrutura de carboidrato. Mas ela tem sim essa parede celular, ok? E uma coisa que a célula animal tem, mas a célula eucarionte vegetal não tem, é o centríolo. Sabe aquela organela que eu falei para vocês que não fazem nada? Mas na hora da divisão celular é a chave. Se não tiver um centríolo, não faz divisão celular? Pois é, as células vegetais não têm. Nossa, então elas não fazem divisão celular? Faz, mas num mecanismo diferente chamado lamela média. Entre uma célula, uma parede celular de uma célula e a parede celular de outra célula, nós vamos ter a lamela média. Ela é o start, ela é a chavezinha para uma divisão celular vegetal. Nós estudamos isso? Não estudamos isso. Então, fique ligado nas próximas aulas, seja bem-vindo ao nosso canal. É nóis!